Um abraço para você que se liga aqui no canal do Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 23 de maio. Olha, nesse conteúdo de agora, já vou deixar claro aqui, tá? Não vou falar do jogo de ontem. Analisando aqui rapidamente, claro, o Botafogo perde por 1-0 para o Capital, mas está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Um jogo difícil para a gente avaliar, porque cheio de reservas, questão de entrosamento, a gente vê que temos lacunas no elenco, sim. O Botafogo precisa de reforços. O Botafogo perde por um adversário, se eu não me engano, de Série D, né? Enfim, aqui vai um abraço também para a galera, os torcedores de Brasília que marcaram presença, viram essa derrota do Botafogo. 9 jogos do Renato Paiva fora de casa com uma vitória apenas. Isso aqui é o que mais chama atenção, né? 9 jogos fora, apenas uma vitória. São 5 derrotas, 2 empates, eu acho que é isso, ou 6 derrotas. Alguma coisa assim que não tenho na cabeça agora, mas eu tenho que são 9 jogos e apenas uma vitória. Isso chama muita atenção, mas fica difícil aqui a gente avaliar um jogo que o Botafogo foi com as reservas, sem entrosamento. Nitidamente a gente via alguns jogadores tirando o pé, né? Até mesmo com medo de se lesionar. Jogadores não correndo tanto para não estourar o músculo. Tem jogo importante na terça-feira. Lembrando, galera, que o Botafogo só volta a jogar na terça-feira contra a Universidade do Chile no estádio Newton Santos, 9h30 da noite. O jogo que vale a classificação na Libertadores. O Botafogo não joga esse final de semana. Não tem campeonato brasileiro para o Botafogo. Então a gente só volta a campo na terça-feira. Então não vou dar as notas, não vou falar quem foi o Baranga, eu preciso falar Elias Manuel, só para deixar um gostinho para vocês aí. Realmente esse não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Botafogo, mas realmente fica um jogo difícil da gente avaliar. Fiquem à vontade aqui nos comentários se vocês quiserem falar mais do jogo, dessa derrota, expressarem os sentimentos de vocês, porque temos assuntos mais importantes para tratar nesse conteúdo de agora. Eu quero trazer novas informações para vocês sobre o Wendel, matéria do Globoesporte.com, importante, trazendo aí novos fatores da não vinda do Wendel. Então a gente tem que atualizar, porque a gente começou falando isso aqui. Eu trouxe todos os detalhes num vídeo falando sobre o Wendel. Então a gente tem que atualizar novas informações. E quero falar também sobre o centroavante, 30 anos de idade, na Inglaterra. Pode chegar no Botafogo? O Botafogo tem interesse? Tem. Vamos conversar sobre esse centroavante aí brasileiro que está na Inglaterra. O Botafogo pode estar disputando a sua contratação com a equipe do São Paulo. E eu quero dar minha opinião sobre ele, se vale a pena. Enfim, trazer todos os detalhes aí desse centroavante que está na mira do Botafogo. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu quero trazer novas informações para vocês sobre o caso Wendel. Não vem mais para o Botafogo, estava prestes a se apresentar, já estava no Rio de Janeiro, soltou uma nota oficial dizendo que foi pego de surpresa. Eu acho que o Botafogo tem que prestar atenção nisso também. O Botafogo, cara, ele tá ficando queimado no mercado com os empresários também. Parece bobeira, mas o Botafogo tem dinheiro. Quando o Botafogo quiser, vai lá, contrata o jogador. Os empresários não lembram de nada, esquecem rápido, porque quem manda é o dinheiro, tudo bem. Mas eu acho uma situação bem chata. O Botafogo já está tendo problemas, não é de hoje, com empresários de jogadores. E o Wendel soltou uma nota dizendo que foi pego de surpresa. Até cheguei a falar isso aqui no vídeo. Eu acho que o Botafogo ele tem que prestar um pouquinho de atenção nisso, porque são muitas situações envolvidas. Eu acho até que o Botafogo fica um pouco até queimado no mercado com os empresários. Enfim, trouxemos informações, né, da nota oficial do Botafogo, questões ali geopolíticas envolvendo Estados Unidos, Rússia,
o pagamento que não poderia ser feito, aí acabou que o Wendel não vai vir, o Botafogo não está podendo pagar o Arthur, mas aí tem um novo fator. Matéria do Globoesporte.com traz novos detalhes aí sobre essa situação do Wendel. A situação financeira da Eagle, a empresa, a rede de clubes do John Textor, pode estar passando por dificuldades financeiras. Na matéria do Globoesporte.com, um dos setoristas aqui que assinou essa matéria, foram alguns, tá? Mas o Serginho Santana assinou. Por isso que eu tô trazendo para cá, porque o Serginho Santana é bem confiável e os outros aqui que assinaram também. Tem alguns outros aqui que assinaram essa matéria, mas o Serginho tá aqui, então é importante e não costumam enganar o torcedor botafoguense. Então, nessa matéria do Globoesporte.com, está dizendo que a não vinda do Wendel pode ter sido também por problemas financeiros da Eagle, a rede de clubes do John Textor, porque, segundo a matéria, está passando por dificuldades. Nessa temporada 24-25 tem um prejuízo de 117 milhões de euros. Lembrando que o Lyon vai ter que apresentar ali garantias financeiras à DNCG na França para evitar punições, por exemplo, como rebaixamento. O Lyon ele vai ter que ter ali 100 milhões de euros ali nessa situação. Inclusive, o futuro será definido no dia 24 de junho, tá? Então, prestem atenção, a galera tem dúvida, resolveu ou não resolveu a questão do Lyon? Tem data marcada para isso. No dia 24 de junho, a gente vai saber o futuro do Lyon. Se vai ser punido, se não vai ser punido, se vai ter ali os 100 milhões de euros, a garantia necessária da DNCG na França. Então, na matéria aqui está dizendo até que o John Textor está tranquilo. Então, nessa data, a gente vai saber o futuro do Lyon. Então, cara, a matéria continua dizendo... Eu tô lendo a matéria aqui junto com vocês, tá? A matéria continua dizendo que os diretores da Eagle não via com bons olhos a vinda do Wendel. Por quê? Ele já tem 27 anos de idade e o Botafogo pagaria 20 milhões de euros. É um jogador que o Botafogo não conseguiria ter um lucro futuro numa venda. É um jogador que chegaria praticamente para ficar, né? Porque o Botafogo dificilmente, mesmo vendendo o Wendel depois, o Botafogo dificilmente conseguiria recuperar essa grana. Porque o Botafogo ia pagar 20 milhões de euros no jogador de 27 anos. E claro, isso pesa. Então houve um conflito entre os diretores da Eagle, conversaram com o John Textor e com dirigentes do Botafogo. E ali a palavra final, a decisão ficou por conta do John Textor e ficou por conta de dirigentes ali do Botafogo. Então eles acabaram aproveitando essa situação geopolítica e cancelaram o contrato do Wendel, tá? Então, cara, dando minha opinião, é o que eu tô trazendo aqui, né? A gente tá trazendo todos os lados. No vídeo eu falei da nota oficial do Botafogo, falei, cara, acho até que o Botafogo nisso não tem culpa, porque o Botafogo quer pagar, mas os russos não podem receber. Eles não recebendo, eles não vão mandar o Wendel para cá, porque o Botafogo já tá devendo o Arthur. Então, até entendi o lado aí das duas equipes, mas essas informações aqui, essa matéria do Globoesporte.com, isso preocupa um pouco a gente, porque eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal recentemente, eu acho que vocês vão lembrar, que eu falava sobre se o Botafogo tá querendo títulos essa temporada, nessas próximas janelas agora do meio do ano, a gente tem que prestar atenção no detalhe, porque se o Botafogo quiser realmente títulos esse ano, o Botafogo vai ter que investir em jogadores experientes, porque o Botafogo tá cheio de jovens. O Botafogo fez uma reformulação no elenco no começo do ano, trouxe várias garotadas, temos jogadores experientes para saírem, talvez, o Gregory está cobiçado, o próprio Igor Jesus, o Cuiabano a gente não sabe se fica, o Danilo Barbosa está encerrando o contrato, então a gente ainda tem jogadores ali um pouco mais rodados, talvez saindo nessa janela do meio do ano. Então eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal, eu falei, cara, se o Botafogo quiser títulos, o Botafogo vai ter que trazer reforços agora no meio do ano, um pouco mais experientes,
um pouco mais rodados. Não é veteranos, não é gastar dinheiro à toa. Mas eu acho que esse elenco está precisando de jogadores um pouco mais rodados. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui falando sobre isso. E isso aqui, essa matéria do Globoesporte.com, o que ela deixa claro pra gente? Ela deixa claro que se o Botafogo precisar fazer um investimento alto em um jogador de 27 anos, o Botafogo não vai fazer. Então isso preocupa um pouco a gente, porque eles estão preocupados numa futura venda, no lucro, mas a gente fica preocupado com dentro de campo, né? O Wendel, tudo bem, talvez o Botafogo não conseguiria revender o Wendel pelo valor que comprou, mas o que o Wendel traria de retorno pra gente dentro de campo? Então isso também, às vezes, cara, paga o jogador. Se o Wendel viesse pro Botafogo, ajudasse a gente a ganhar títulos, sócio torcedor, venda de camisa, um líder dentro de campo, um craque, um jogador diferente, tu acha que um cara desse não consegue se pagar? Então é preocupante essa posição, essa matéria aqui, dando essa posição do Botafogo, porque a gente vai virar o quê? A gente vai virar um clube que só vai investir em jovens, ou a gente vai trazer veteranos ali um pouco mais experientes, se tiverem livre no mercado? Então a gente vai ter que olhar com carinho para essas situações aí, porque talvez o Botafogo possa trazer um jogador de 27, 28, 30 e poucos anos, se ele estiver livre no mercado. Aí fica um pouco mais fácil. Aí você não precisa gastar dinheiro para comprar, você só paga o salário e só paga luvas. Então vamos prestar atenção, porque já tem vários jovens nesse elenco do Botafogo. Eu não sou a favor, nessa janela agora do meio do ano, trazer mais jovens. Eu acho que o Botafogo precisa de jogadores um pouco mais rodados. Agora, se você perguntar qual o meu sentimento nesse momento, cara, eu tô muito desiludido. Eu tô muito desanimado. Essa questão do Wendel me desanimou muito. A sensação que eu tenho é que o John Textor, ele já fez o que ele tinha para fazer aqui no Brasil, aqui com o Botafogo. Ele ganhou títulos, provou para todo mundo que é bom, e é isso. Acho que agora ele vai focar na Europa, acho que agora ele vai focar no Lyon ou em qualquer outro clube que ele queira comprar. Mas o Botafogo vai virar o quê? Cara, eu acho até que o Botafogo vai beliscar ali um título ou outro, mas o foco aqui no Botafogo vai ser ter jogadores ali jovens, talentosos para uma futura revenda. Eu acho que vai ser isso, cara. A sensação que eu tenho nesse momento, aí agora eu tô falando por mim, como torcedor, a sensação que eu tenho é de que o John Textor, ele já provou o que ele tinha para provar aqui no Brasil, para todo mundo, ganhou títulos, e agora ele vai focar na Europa, pelo menos essa é a minha opinião. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, entrar num assunto aqui até que tem a ver com isso, né? Porque talvez o Botafogo aí possa estar trazendo um centroavante que está na Inglaterra de 30 anos, a gente vai falar sobre ele, mas é um centroavante que vai ficar livre no mercado. Então talvez isso facilite, né? Foi o que eu acabei de falar. Talvez o Botafogo não queira gastar dinheiro com jogadores com uma idade acima, mas se o cara estiver livre, se o cara estiver ali de graça para trazer, aí o Botafogo vai lá. Vamos falar sobre esse centroavante, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço para vocês aquela moral. Compartilhe esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, informação do site Avante Meu Tricolor, um site que cobre o São Paulo. O Botafogo entrou na briga com o São Paulo pela contratação do centroavante Carlos Vinícius, do Fulham da Inglaterra, jogador de 30 anos de idade, vai ficar livre no mercado porque não vai ter o seu contrato renovado. Olha, vamos trazer informações aqui porque realmente procede, o Botafogo está de olho nesse centroavante, lembrando que a gente não sabe se o Igor Jesus fica, se o Igor Jesus vai sair. Falando sobre esse centroavante aqui e essa briga com o São Paulo, ele tem uma amizade com o Lucas Moura, né, jogador de São Paulo. Só que se realmente o Botafogo quiser trazer, o Botafogo vai sair na frente, porque o Botafogo hoje ele tem uma situação financeira melhor do que a do São Paulo. Por exemplo, esse atleta, ele está na Inglaterra, ele está jogando no Fulham, e ele não vai ter o seu contrato renovado, ele vai ficar livre. E ele está querendo aqui no Brasil, para jogar aqui no futebol brasileiro,
cerca de 1 milhão por mês. Juntando salário e luvas, daria ali mais ou menos 1 milhão por mês. Na temporada são 4 jogos sem nenhum gols com a equipe do Fulham. Olha, minha opinião, eu conheço um pouco o Carlos Vinícius, é aquilo, né, que eu falei na primeira parte do vídeo. Mas ali na matéria não estava dizendo que o Botafogo não quer investir, talvez em jogadores um pouco mais experientes. Ele vai ficar livre, ele vai ficar de graça. A questão do Wendel, o Botafogo teria que pagar 20 milhões de euros, né? Então, vamos prestar atenção nisso, que talvez jogadores de 27, 30 anos, talvez possa ser dessa maneira aqui, né? Livre no mercado, o Botafogo vai lá e perde. Cara, falando sobre esse jogador, tecnicamente ele é um pouco limitado. Ele é um centroavante de 1,90 m de altura. Ele até tem um certo faro de gol, é rápido, é forte, mas tecnicamente não é um primor. Eu não sei se ele evoluiu na Inglaterra, assim, não vai ter o contrato renovado, então talvez não deva estar bem. É um cara, assim, rápido, forte, alto, 1,90 m, mas tecnicamente é um cara bem limitado. Vale 1 milhão por mês? Na minha opinião, não. Eu acho que o Botafogo tem um scout, eu acho que o Botafogo tem profissionais aí preparados para talvez encontrarem melhores soluções. 1 milhão por mês, pelo que eu conheço desse jogador, na minha opinião, não vale a pena essa contratação, mas realmente o Botafogo olha para esse atleta, tem um certo interesse, até porque vai ficar livre no mercado. Então vamos aguardar aí se isso vai para frente ou não. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus, uma boa sexta-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu estou de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.